Vamos começar com as nossas palestras desta noite. Eduardo de Souza Martins. Ele é quem vai falar e vai trazer manejos regenerativos. Ele é biólogo, mestre em ecologia pela Universidade de Brasília, ocupou cargos importantes no CNPq, na Universidade Federal do Pará, também no IBAMA, como presidente na década de 90. Atualmente atua como agricultor na área de florestas plantadas, pecuária e produtor de cachaça orgânica na região do norte de Minas. E ele também é diretor do GÁS. Eduardo Martins. Boa noite, muito bom estar junto de novo. Eu queria agradecer a equipe e todo mundo do GÁS que, junto com os parceiros, permitiram a gente estar aqui juntos. Eu tenho um controle aqui, acho que eu decorei o que eu tenho que fazer. Na realidade, eu vou também, que nem o reitor, subverter um pouco. Não vou falar de instituição, não vou falar diretamente de pesquisa, não vou falar também de manejo, de técnica, né? Eu queria falar muito do ponto de vista do que é a agricultura sustentável, do ponto de vista da atitude do agricultor. O que significa o agricultor fazer escolhas? Uma das coisas que a gente, quando fala, não, eu faço lá um trabalho, tem um movimento de agricultores, é incrível o que o pessoal consegue fazer, não sei o quê, reduz custo, bababá. Aí o cara falou, não, o negócio é muito bom mesmo, né? Mas por que não é, não tem, todo mundo não aderiu já a isso? É muito desafiador a gente escalar as práticas regenerativas. Por que é difícil? Porque a gente tem que pensar a agricultura de outro jeito. Porque a base do conhecimento que a gente adota não é a base da agricultura convencional. O foco, como já foi dito aqui, está em processo. Ele não está em insumo. Claro que insumo é importante, ninguém está desqualificando qualquer insumo, mas insumo é um coadjuvante, o processo é mais relevante. A outra coisa que é muito interessante dessa história, que não é fácil empacotar. Tem uma solução aqui, vou fazer um pacote. Por que não dá para empacotar? Porque produzir é sistema vivo e cada condição, cada situação vai expressar isso de uma forma distinta. Portanto, o agricultor tem que ele próprio construir seu caminho. A outra coisa que, nesse caso aqui, é o caso nosso, né? Nós fazemos isso de forma coletiva. E a gente tem um coletivo que compartilha aquilo que a gente vivencia. E essa é um processo extremamente incrível. A gente pode chamar isso de uma inteligência coletiva que emerge desse processo. Então, a primeira coisa que eu queria era, de forma muito rápida, fundamentar essas atitudes. E gostaria de começar estabelecendo um conceito. O que é agricultura regenerativa tropical? Estou usando o regenerativo e estou usando o tropical. De uma forma direta e muito rápida, né? Eu posso dizer o seguinte, é produzir em parceria com a natureza. Se eu vou explicar um pouquinho mais, produzir em parceria com a natureza, de forma dinâmica, potencializando o que nós temos de eficiente nas nossas condições tropicais, que são produção primária incrível, fotossíntese, sol, diversidade biológica, disponibilidade de água e de calor. Só que eu queria fazer um alerta. A agricultura é diferente de natureza. Por quê? Na natureza,
eu não tenho input de insumo, como eu tenho na agricultura. Na natureza, eu tenho um processo que a diversidade é muito alta. Na agricultura, todo mundo sabe, a gente sua para conseguir aumentar a diversidade. Na natureza, eu sempre tenho, ora na relação planta-solo, reações de feedback positivo ou negativo. A gente tem a natureza como modelo, mas a gente não vai conseguir reproduzir a natureza. Até porque nosso sistema gera uma série de estresse e a gente tem que manejar para ajustar e corrigir isso o tempo todo. Uma das coisas fundamentais do ponto de vista de atitude, nós temos que nos educar para poder fazer essa agricultura. Nós temos que estabelecer, né, um processo de educação que não é desafiador para instituições como essa daqui, que não é o tradicional do ensinar, porque envolve um processo de ensinar a perceber, de ensinar a ver, de ensinar a sentir e de compreender isso em função de conceitos e fundamentos que são essenciais, que são fundamentais para eu conseguir explicar o que eu estou vivenciando e os resultados das minhas práticas. Um exemplo, né? E eu vou começar aqui não para contar coisas de sucesso, mas para contar insucesso. É um caso aqui da Julie, lá do Sul, que teve, numa aplicação de biológico, mortalidade de planta. Aliás, toda vez que a gente vê algum fracasso, alguma coisa que não funcionou, nós temos que aprofundar essa discussão, tentar compreender o que é. Muitas vezes, né, nos grupos, tem muito aplauso e muita coisa positiva. Vamos pegar o negativo, nós vamos aprender muito com elas. Pode ser uma desbiose, pode ter sido excesso de biológico, pode ter tido um biológico lá que dominou de tal forma o ambiente que restringiu outros biológicos e criou uma situação negativa. A outra coisa, muita gente fala, usei pó de rocha, não funcionou nada, o negócio aí não funciona não, né? Em geral, o solo não é responsivo, não é todo solo que é responsivo. Algum solo vai ser mais responsivo para certos tipos de pó de rocha do que outro. Eu posso ter um solo de baixa atividade biológica e eu estou botando algo insolúvel que, para ser disponibilizado, precisa de biologia. Eu preciso de uma granulometria adequada, né? E muitas outras. Por que eu estou listando isso? Isso precisa ser ensinado, compreendido, e isso não é algo que é facilmente explicado e compreendido, e isso vai depender de situações, contextos e etc. Você precisa aprender a ler o seu ambiente e reler. Não adianta só ler o teu processo de produção durante o ciclo. Você vai ter que parar também e dizer o que eu fiz, que eu acertei, que eu errei, como é que eu ajusto. E dessa releitura vai emergir uma série de coisas. E você não pode se acomodar com aquilo que está bom. Resultou, tá bom, acomodei, vou agora repetir sempre. E nem desistir por causa de pequenos insucessos. A gente sempre tem que buscar aquilo que pode melhorar e emergir como avanço. Tem que olhar a raiz, tem que olhar os amigos naturais, tem que ver o que está acontecendo e brotando lá em cima da palhada. Tudo isso é extremamente revelador se a gente tem as bases e as referências corretas para essa leitura. Tem que fazer como o Gilberto lá no Pará, pega o solo e cheira. Se estiver cheirando parecido com a da mata, está vivo, né? Se tem minhoca, tem um monte de significados. Tudo isso é fundamental do ponto de vista de atitude do agricultor. A outra coisa que é essencial, tentar compreender teu sistema para ver aquilo que é limitante. Qual é a essencialidade do meu sistema que eu não estou resolvendo? Onde que está? Onde que está aquilo que, se eu mexer, melhora muito?
Isso envolve uma compreensão que não é particular. Isso envolve uma compreensão e um entendimento que tem que ser integrado. Essa essencialidade é um pouco a atitude do Astor lá no sul. Quando termina a safra, ele está quase para colher, ele olha para aquilo e diz o seguinte: como é que eu melhoro o ano que vem? Onde é que eu posso ajustar aí aquilo que eu não estou cuidando de uma essencialidade fundamental? Outra questão importante é que você não pode se acostumar com aquilo que você alcançou. Não pode. Até porque a reavaliação, ela vai te mostrar novas coisas. Vamos pegar esse exemplo aqui. Cada vez mais, né, os agricultores começam a mostrar que tem cogumelo aparecendo no chão, nas entrelinhas das plantas. Você comparar, mas cogumelo, então o que é? Todo mundo quer saber, mas o que é? Né? Às vezes começa com receio, com medo, pode ser algum problema. Olha que incrível. Quando tem cogumelo, quer dizer que ali tem comida de fungo. Se tem comida de fungo e tem fungo, quer dizer que a quantidade de fungicida não está atrapalhando os fungos se expressarem. Então, eu já tenho pouco fungicida, eu tenho matéria orgânica com capacidade de oferecer alimento para fungo, não é qualquer matéria orgânica que alimenta fungo, tá? Mas eu tenho uma outra coisa. Esses cogumelos, na realidade, eles são uma sucessão, né, que ocorre dentro do solo de diversos outros fungos, que oferecem muito de funcionalidade para as plantas. Então, quando aparece o cogumelo, tem grande indicação que essa sucessão está acontecendo no solo. Olha que coisa maravilhosa que nós estamos falando. Olha o que a gente pode tirar de observar, compreender, e aquilo que a gente não entende, perguntar, e sempre tem alguém para ajudar a nos esclarecer. A outra coisa que é essencial é a gente buscar aquilo que nós estamos observando com uma compreensão de ciência, que a ciência nos oferece. Vamos pegar um exemplo. Durante muito tempo, o entendimento é que o carbono no solo se estabilizava através do processo de umificação. Matéria orgânica alterada pelo ataque dos micro-organismos gerava e criava ali uma condição de matéria orgânica que não era mais acessível aos micro-organismos e ficava no solo. Hoje o entendimento é um pouco diferente. O que é relevante é a matriz organo-mineral. E essa matriz organo-mineral, ela é fruto, né, de eu juntar minerais, de eu juntar o aporte que vem de material morto e de pequenas cadeias de carbono. Isso tudo se junta com algo que os micro-organismos e os fungos criam, que é quase que uma cola, que são vários polissacarídeos, e isso forma dentro do solo os agregados. E os agregados são a soma dessas partes. É como se fosse um construtor agindo para que essas coisas acontecessem. E quando você domina e entende isso e age para que isso aconteça, e que isso, quando organizado, fique protegido pelo seu manejo, olha que resultado esse produtor conseguiu em 10 anos de aumento de matéria orgânica e de aumento de CTC que está naquele gráfico. Isso é aliar conhecimento científico com uma prática que intencionalmente vai buscar melhorar o teu sistema. A outra questão que é importante é que muito do que a gente faz, os princípios e conceitos de referência, eles não são consensuais. E muitas vezes isso atrai crítica, né?
As críticas podem ter muita natureza. Um é porque está perdendo mercado e tem algo que a gente está fazendo que está substituindo ou diminuindo o consumo daquilo que ele está oferecendo. Outros porque passaram a vida inteira pensando de um jeito e agora tem que pensar de outro, aí a pessoa reage, né? E outros porque de fato tem dúvida ou tem uma pergunta honesta, como aqui hoje citado pelo professor Cruciol, diz o seguinte: se eu estou vendo algo acontecer, do ponto de vista de pesquisa, isso é uma oportunidade, né? Mas a gente tem que olhar para isso como algo muito positivo. Toda vez que vier uma crítica e ela for ela tiver uma vontade construtiva, né? A gente tem que aproveitar isso. Nós temos que usar isso para poder avançar. Fazer isso e criticar o que nós estamos fazendo. Pegar isso e buscar o que é a referência que suporta e explica aquilo que nós estamos tendo como resultado. É fazer aliança com pesquisadores que estejam dispostos a olhar e analisar aquilo que a gente vivencia e pratica. Portanto, esse aqui é um exemplo que o Aires nos trouxe. Essa é uma soja produzida com pó de rocha, né? Num teste feito lá em Mato Grosso. Extraordinário esse teste. É óbvio que aqui tem que aprofundar e compreender com mais detalhe, mas é aquela história: pó de rocha não é solúvel. Não é solúvel, mas é biodisponível. E tem um negócio que às vezes é fácil de pensar. Antes de qualquer coisa, né, o sistema vivo, ele começou numa interação dos minerais com os micro-organismos. As plantas chegaram depois e dizer o seguinte: como é que eu entro nessa dança aí também? Então, a gente na realidade está lidando com processos e com elementos que têm milhões e muitos milhões de anos de evolução. E, portanto, não tem nada de absurdo fazer um mineral que é pouco solúvel funcionar dentro de um sistema de produção. A outra coisa que é muito importante, apesar de ela ser meio inalcançável, né? A gente tem dentro do possível, sabendo que é inalcançável e muitas vezes muda, de buscar aquilo que é uma síntese universal do que nós estamos fazendo, né? Sabendo que isso às vezes se altera. E a gente começa a perceber, na troca que ocorre dentro dos grupos, né, que essas sínteses surgem. É ela que permite muitos consultores que estão aqui fazerem condução com base de um conjunto de referências. É ela que permite a gente ter uma afirmação que, quando eu aumento a biodiversidade de uma forma intencionada e trabalhando com testes e respostas, a gente sabe que aumentar a biodiversidade vai aumentar a funcionalidade, e essas funcionalidades com a diversidade tem vários caminhos para poder fazer a coisa funcionar e o sistema funciona melhor, né? Aqui tem algo que sempre acontece numa vivência. Você tem duas atitudes básicas, simples. Uma é: não quero olhar, reagir, e você vai ficar estagnado. A outra é olhar para uma vivência e atuar para que ela possa te entregar criatividade. E ela vai te entregar a criatividade a partir do momento que você conseguir explicar, a partir do momento que você vê que outros também conseguem resultados semelhantes, e a partir do momento que você tiver na sua prática a certeza que funciona. E não tenham dúvida, se a pesquisa fala algo e você na sua realidade tem um resultado distinto, siga o barco da tua realidade. Isso aqui é um resumo de tudo que eu falei. E, para finalizar, se a regeneração é o nosso caminho, a sustentabilidade é o nosso destino. Junto podemos criar uma agricultura nossa, autêntica, com maior autonomia e em sintonia com os desafios do nosso tempo. Muito obrigado.